Olá, tudo bem? O estudo de hoje tem como título A Ressurreição de Cristo. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que desde o início há um conflito. Veja o que temos em Gênesis capítulo 2, verso 17. Deus diz: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente diz totalmente diferente. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Os dois estão falando com certeza. Quem está falando a verdade ou não? Então aqui nós já temos um contraste. Para certamente morrerás, a Bíblia nos apresenta que a solução para a morte é a ressurreição. Para a serpente, a afirmação certa é que não morrereis. E aí nós temos também o que é divulgado sobre a imortalidade da alma. Tanto Babilônia como as filhas de Babilônia divulgam constantemente de que a alma não morre. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestadas do paganismo, incorporando a religião da cristandade. Martinho Lutero classificou-a entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano dos decretos. A palavra de Deus nos apresenta de que a imortalidade da alma não é encontrada na Bíblia. Na Bíblia é apresentada que a alma morre. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vã, nossa fé também é vã, somos falsas testemunhas, nossa fé é inútil, ainda permanecemos em pecado e os que morreram estão perdidos. Então, se a imortalidade da alma é real e não há ressurreição, nós temos aí a argumentação de Paulo. Mas Jesus certifica que a solução para a morte é a ressurreição. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando eles foram até o túmulo, olha o que aconteceu. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Então, o próprio Cristo apresenta como a resposta à morte a ressurreição. O túmulo ficou vazio. Então, por que da ressurreição? Porque a cruz é onde Cristo é o autor da nossa fé. E no santuário, após a ressurreição, ele é o consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2 diz: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, após a cruz, nós temos a continuidade do plano de salvação. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Então, o plano da salvação, o plano da redenção precisava ter continuidade. Por isso era necessário Jesus ressuscitar. Mas o sacrifício não foi suficiente? Sim,
se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, foi suficiente o sacrifício. Suficiente para quê? Para pagar o preço do pecado. Hebreus 9, 26 diz: tendo se oferecido uma vez para sempre. Mas o plano ele continua. Cristo sobe ao céu, Hebreus 7, 25, e diz: vivendo sempre para interceder por eles. E, a partir de 22 de outubro de 1844, começa uma terceira ação: apagar o registro dos pecados no céu daqueles que já morreram. Morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Percebe? Aquele que ressuscitou dá continuidade ao plano da salvação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então, Lucas 9, 22 diz, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Por que é necessário? Porque era necessário pagar o preço do pecado. O salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus não faz negócio com o diabo. Deus não está pagando um resgate para o inimigo. Lá no Éden houve uma aliança do ser humano com o inimigo. Ele vendeu a ideia, quer ser como Deus, o casal comprou a ideia. Qual é o pagamento? Para quem é feito o pagamento? A história de Abraão e Isaac responde. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Se a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, Deus providencia para si mesmo o pagamento através do seu filho. Nós devemos, então, fazer o quê? Proclamar a ressurreição, porque ela é certa, assim como Cristo ressuscitou. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Podemos e devemos proclamar a ressurreição. Paulo está argumentando que pessoas de seus dias, da sua época, viram que Jesus ressuscitou. Eles eram testemunhas oculares. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o que? As primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua ordem. Própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Em relação à vinda do Senhor, quando haverá uma grande ressurreição, Cristo é as primícias. Mas há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outro a dos terrestres. A Bíblia nos apresenta que esse corpo há de ressurgir transformado, corpo celestial. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte pela vitória. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Assim como Cristo relacionava a morte com o sono, Paulo, cheio do Espírito, faz o mesmo. Aquele que morreu está dormindo. Qual a expectativa que se tem daquele que está dormindo? Que ele vai acordar. Aquele que morreu há de ressurgir. Todos, sem exceção. Nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia fala de um arrebatamento coletivo e visível. Então, aqueles que ressurgiram, que estavam dormindo, foram ressuscitados, se juntam aos vivos que serão salvos, que vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Os dois grupos vão às nuvens e são arrebatados e continuam esse arrebatamento com Jesus até o céu. Arrebatados juntamente com eles entre nuvens. A terra ficou extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam o sono da morte. Eles respondiam à chamada e saíam revestidos da gloriosa imortalidade. Qual era a frase? Tragada foi a morte pela vitória. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte aonde? Na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Estarão no milênio com Cristo, ali reinando com o Senhor. Eu e você estejamos prontos para a vinda do Senhor. Se descansarmos, se dormirmos, a morte do sono antes da vinda, há uma esperança. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vamos orar? Grande Deus, obrigado pela certeza que encontramos em Tua palavra, que em Cristo nós temos a certeza de vida e vida em abundância. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a luz que o Senhor já tem nos dado e compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.